Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o xixi do seu animal. Embora possa parecer algo muito comum, né? O xixi ali no dia a dia que a gente vê o animalzinho ali fazendo, ele pode nos dizer muito sobre a saúde do nosso animal. Eu esses dias postei, tanto no Instagram quanto aqui nos shorts, né, do YouTube, uma comparação da coloração da urina do animal. Ali a gente fez só um exemplo mesmo, né? Lógico que tem uma série de coisas que a gente precisa olhar quando a gente está olhando a urina do animal, não é somente a coloração, mas a coloração ela pode ser um indicativo de que algo não está bem com o seu animal. Então é muito importante a gente sempre ficar de olho, tanto na urina do cão quanto na do gato, para a gente saber se eles estão de fato bem de saúde e precisando de repente ir até o veterinário e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre problemas urinários, o que mais que a gente pode ver além da coloração. Imagino que talvez você já tenha aí um bichinho que tenha algum problema já de cálculo, infecção urinária, ou você não sabe exatamente o que ele está tendo alguns sinais e você está com algumas dúvidas, e é o que eu vou abordar então no vídeo de hoje. E antes de continuar esse vídeo, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês. A gente tá nesse mês de novembro com Black Friday dos nossos cursos, tanto de pet sitter, quanto de hospedagem domiciliar e também de primeiros socorros, que é tão importante que tutores e quem trabalha com animais saiba, tá? Então, se você quer se profissionalizar ou se você quer aprender mais sobre os seus animais e como ajudar os seus animais, aproveita a Black Friday que vai até o final desse mês de novembro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Bom, para a gente começar a falar de xixi, é muito importante que a gente saiba que a urina do nosso cão e do nosso gato, ela deve ter uma coloração, que é uma coloração mais para um amarelo claro, tá? Ela não pode ser transparente, né, completamente clara, ou aquele clarinho bem, muito clarinho, e também não pode ter outras colorações, outras variações desse amarelo. Então, quando a gente está falando de uma urina muito clarinha, a gente tem que sim considerar que ele bebeu muita água, às vezes é aquele filhotão que bebe muita água e acaba fazendo muito xixi, então a gente vai considerar isso, mas a gente também tem que se preocupar com animais que são diabéticos, a gente também tem que se preocupar com animais idosos, que muitas vezes já estão aí com um problema renal bem importante e que não vão conseguir concentrar bem essa urina, por isso que ela vai sair tão clarinha, tá? Então fiquem sempre de olho, bem de olho nessa coloração, porque ela vai dizer muita coisa para nós. Assim como, por exemplo, uma coloração mais para um rosa, para um vermelho, que vai nos dar um sinal de alerta que pode ter sangue nessa urina, né? E aí a gente vai precisar pensar o que pode estar trazendo esse sangue na urina. Ah, Andressa, se eu não ver essa coloração avermelhada, rosa, eu posso desconsiderar o sangue? Ainda assim, não, porque muitas vezes é um sangue oculto que a gente não vê a olho nu, mas que na hora que a gente for fazer o exame, a gente vai descobrir que tem um sangue ali naquela urina. O mais importante que a gente precisa pensar é nos sinais que o animal nos dá, tá? Então, o que vocês precisam olhar muito quando a gente está falando de urina e sinais disso? É aquele animalzinho que fica gotejando, literalmente, ele faz um xixizinho aqui, daí a pouco ele volta, faz outro xixizinho, fica o tempo todo fazendo xixi, pequenas quantidades, isso não é um bom sinal. É um animal que vai até a caixinha de areia ou vai até o local de fazer o xixi e não consegue fazer o xixi, ele nem goteja muitas vezes, ele vai, tenta fazer, parece que vai fazer e não tem nada de urina ali naquele local, isso é um sinal de alerta. Ou é aquele animalzinho que sente dor, que você percebe que ele tá com dor, que ele tá ali amuado, né, tá sentindo bastante dor, a gente vai precisar investigar isso também. Outra questão, muitas vezes febre, né? A gente também vai precisar investigar. Então, qualquer coisa que mude toda essa rotina desse animal, né? Você perceba dor na hora que ele vai tentar fazer o xixi,
ou dor mesmo que você perceba que ele esteja sentindo, precisa ser investigado também o trato urinário, né? E também a questão da coloração, como eu já falei, tudo isso a gente precisa estar de olho porque são sinais pra gente de que o animalzinho não tá bem e que você vai levar esses sinais pro veterinário, porque o veterinário vai começar a tentar entender o que pode estar acontecendo com o seu pet. Dito isso, vou aproveitar e vou responder essa perguntinha que tá aqui sobre a urina do animalzinho dela que fica branca quando seca, né? E aí a gente precisa pensar se realmente tem algum problema, né? Nessa urina quando seca. Normalmente quando a urina seca, ela fica numa coloração amarelada ainda, assim, né? Parece que fica uma camadinha ali mais espessa no chão, né? Numa coloração amarelada. Tem que ver se essa coloração esbranquiçada não tá sendo o próprio piso ali que tá sendo, se é feito o xixi sempre no mesmo lugar, se aquele piso não tá sendo danificado mesmo e deixando essa coloração esbranquiçada por causa do piso estar sendo danificado, né? Ou se de fato é algo da urina. Aí a gente vai ter que pensar numa série de coisas. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma diabetes, a gente também vai precisar pensar nisso. Pode ser um excesso de cristais dessa urina, que pode estar dando alguma... Apesar que os cristais, normalmente, eles dão uma coloração um pouquinho mais amarronzada, né? Mas, às vezes, dependendo da quantidade de cristais que esse animal produz, a gente consegue ver até a olho nu, né? Então, precisa, sim, ser investigado. E aí, a gente vai pensar em como investigar. E uma das formas da gente investigar é o exame de urina, a urinálise, né? Que muitas vezes precisa vir junto com uma cultura e antibiograma dessa urina, né? E aí quem vai dizer isso é o veterinário, se ele suspeitar de alguma coisa além nessa urina. Além do exame de urina, a gente também vai precisar pensar em fazer, né? Um exame de sangue, então é muito interessante fazer o exame de sangue para ver alguns aumentos aí que possam estar acontecendo no sangue, por exemplo, uma glicemia aumentada, ver a ureia e creatinina desse animal, tá? Então tudo isso a gente precisa analisar também no sangue, tá? E pode ser pedido também algum exame de imagem. Se o veterinário estiver suspeitando de alguma coisa diferente aí nesse sistema urinário do animal, o exame de imagem vai ajudar bastante ele a fechar esse diagnóstico também. Depois que o veterinário fechou o diagnóstico, então, vendo ali se o animalzinho tem alguma coisa ou não, aí ele vai propor o tratamento. Lógico que o tratamento vai ser de acordo com o que ele diagnosticou, né? Então, se ele tiver uma infecção, vai entrar aí com um antibiótico. Se ele tiver um problema de malformação desse trato urinário, vai ser sugerido alguma coisa para esse animalzinho fazer, ou não, muitas vezes não dá muito para fazer grandes coisas. E tem algumas coisas também que a parte alimentar pode ajudar. Então, por exemplo, nos cristais, né? Quando o animalzinho tem uma quantidade de cálculos ou cristais, muitas vezes só o aumento de água, né? Da ingestão de água, já ajuda esse animal a prevenir a formação desses cristais, dessas areinhas, né? Vamos falar assim. Em outros casos, é genético, né? Tem algumas raças, por exemplo, Bulldog, Dálmata, que tem formação de alguns tipos de cristais de forma genética. É muito mais difícil de você controlar nesses animais. Em alguns casos, tem tratamento medicamentoso ou até alimentar, muda-se a ração e ajuda muitas vezes o animal nesse sentido também. Outras vezes você vai ali fazer todas as mudanças necessárias e ainda assim ele vai continuar produzindo esses cristais porque é uma questão muito genética mesmo. Lembrando que também os gatos podem produzir muitos cristais, cálculos, algumas raças como a raça persa também tem aí uma predisposição maior. Então
tem que estar de olho nos gatinhos também, nesses sinais que eu falei para vocês, tá? E uma outra coisa que é muito importante que os tutores fiquem sempre de olho é com relação ao animal segurar a urina por muito tempo. Isso nunca é benéfico, tá? Então, aquele animal que segura o xixi para a hora do passeio, então ele passa muitas horas segurando o xixi até conseguir passear, ou aquele gatinho que não faz o xixi porque a caixinha de areia dele tá suja. Tudo isso faz com que o animal segure mais tempo essa urina e a chance dele ter um problema no trato urinário é maior, tá? Tanto cálculos como infecções, então tem que ficar muito de olho para que esse animal beba bastante líquido, mas também esvazie com bastante frequência a bexiga, tá? Para não ter nenhum problema aí a médio e longo prazo. Então é isso aí, pessoal. Fique de olho na urina do seu cão, do seu gato. Veja como que ele está, se ele fica aí tentando fazer o xixi e não conseguindo, ou fazendo de forma muitas vezes, pouquinha quantidade, como se fosse uma incontinência mesmo, né, urinária. Tudo isso são sinais de que você precisa levar esse animalzinho no veterinário para analisar e ver se tem alguma solução aí para ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.